Há uma diferença entre formação em rede e formação de rede, né? O MEC trabalha há já alguns anos com formação chamada continuada, formação continuada em rede, que significa criar uma rede do MEC com as universidades, com os municípios, né? Essa rede. Então, o MEC faz convênio com a universidade, que faz convênio com os municípios para formar professores. É diferente de formação de rede, que é o que a gente faz no município de Lagoa Santa, que significa formação da rede inteira. E eu até nós não usamos, eu prefiro usar, em vez de formação, a palavra desenvolvimento profissional. Porque as professoras já se formaram no curso inicial. E o que elas necessitam é que, na prática pedagógica, elas continuem se desenvolvendo nessa interação com a prática. Ao se defrontarem com a responsabilidade de ensinar as crianças a ler e a escrever, é comum os professores se ressentirem da falta daquilo que deveria lhes ter sido ensinado em sua formação para a profissão. Em geral, os cursos de formação continuada ignoram os saberes das professoras e que elas constroem cotidianamente conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem. O que ficou claro na experiência de Lagoa Santa é que a formação de rede é um instrumento eficaz para o desenvolvimento profissional dos educadores. Agora, como fazer isso numa rede de ensino? A alternativa neste caso foi ter uma professora que representasse as professoras de cada escola, escolhida pelas suas colegas, para que fosse uma professora em que se reconhecesse alguma liderança, né? Em que se reconhecesse uma representante daquele grupo. Com essas professoras representantes de cada escola, formou-se um chamado núcleo de alfabetização e letramento. Esse núcleo se reúne uma vez por semana, durante algumas horas, e essas representantes depois se reúnem com as professoras nas escolas, para fazer, então, essa cadeia, né? Na formação de rede, não há organização hierárquica. Pretende-se que a rede se constitua de uma coletividade, um conjunto de pessoas com os mesmos compromissos, tentando alcançar os mesmos objetivos, se esforçando na mesma direção. Nesse contexto, o núcleo funciona como o elo de ligação com a rede em um movimento de levar e trazer informações. No núcleo, há problemas que as professoras dizem. As professoras estão dizendo que estão com dificuldade em levar as crianças a tal meta. Então, vamos discutir a meta, as teorias, os fundamentos, que atividades poderiam levar, etc. Aí, as professoras do núcleo vão discutir nas suas escolas isso com as colegas. De lá vem questões e soluções, daqui vão questões e soluções. Então, é uma interação permanente da representante com as professoras, das representantes comigo, coordeno o núcleo, minha com as professoras do núcleo, minha com as professoras das escolas. Então, a rede inteira se envolve em tudo. A formação de rede atinge a rede de ensino inteira. Todos os professores, todos os gestores, todos os profissionais que atuam em todas as escolas com o objetivo de promover o avanço na qualidade do ensino em todas as escolas igualmente. Persegue-se uma homogeneidade na qualidade que evite que escolas estejam em níveis muito diferentes em relação à aprendizagem inicial da língua escrita. A rede inteira se envolve no diagnóstico, a rede inteira se envolve na avaliação dos resultados dos diagnósticos, né? A rede inteira se envolve nas possíveis soluções. Isso criou uma cultura de rede, quer dizer, as professoras não pensam
Na minha escola, a minha turma, elas pensam na rede, né? E frequentemente na fala delas isso fica claro, né? De referir-se mais à rede do que propriamente à minha escola ou à minha turma. Olha, eu percebo que nas nossas práticas anteriores ao núcleo, elas eram mais fragmentadas, né? Cada escola, de acordo com o poder aquisitivo, tinha um maior incentivo ou um menor incentivo, tanto, né, familiar quanto do professor, de acordo com a estrutura da escola. E depois no núcleo, o trabalho ele foi mais globalizado. Então, a criança ela tem a oportunidade de aprender o mesmo aqui, como no centro da cidade, como num lugar mais distante, como uma área mais rural. Você deixa de olhar só para o seu e começa a olhar para fora também, né? Aqui, tanto que aqui mesmo na escola, não é só o quarto ano, né? É o quarto ano que trabalha com o quinto, que trabalha também com o terceiro, que puxa do segundo, entendeu? É a escola, é a prefeitura, é a rede, é o nosso nome, a gente quer dar o nosso melhor, a gente tem consciência do nosso papel na sociedade. Hoje na rede você pode estar trabalhando na periferia, como trabalhar no centro, e o trabalho é o mesmo, né? Porque já tem um caminho definido, não são realidades, tem suas, né, particularidades, mas o trabalho é um só. Naturalmente leva um tempo para se criar essa cultura de rede, mas é extremamente produtivo, porque há uma solidariedade entre as professoras que se faz através de muita troca entre elas, de frequentemente uma professora de uma escola que conseguiu uma boa solução para algum problema ir para outra escola para conversar com as professoras daquela outra escola a respeito do projeto dela, né? Isso se revela também em 2 exposições que são realizadas a cada ano, nas quais as professoras expõem atividades, aulas e materiais criados por elas para atingir as metas. As exposições se consolidaram como um grande fórum de trocas de experiências entre as professoras, não só do município, mas também dos municípios vizinhos que visitam as exposições. Nessas exposições, uma no primeiro semestre mais focalizada na alfabetização e no segundo mais na produção de texto e na literatura, né, na literatura infantil, há essa troca permanente que vai criando essa cultura de rede, né? O projeto de desenvolvimento profissional das professoras em Lagoa Santa é orientado por metas e fundamentado em 4 princípios principais: continuidade, integração, sistematização e acompanhamento. O projeto está construído para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento ao longo da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Ao longo desse processo, não há rupturas ou saltos. Cada professora se vê como um elo de uma corrente que continua o que foi feito antes e prepara para o que será feito depois. Para isso, os conteúdos são estruturados de modo que haja um crescimento contínuo, ano a ano, e distribuídos de forma que cada conteúdo se relacione com os demais, garantindo a integração entre os componentes do processo de alfabetização e letramento. Ou seja, cada professora sabe o que foi feito antes, o que as crianças realizaram e como estão essas crianças. Sabe de onde começar, o que tem de suprir que não foi alcançado no ano anterior e sabe o que ela deve desenvolver para que as crianças prossigam sem dificuldades no ano seguinte. Conteúdos e habilidades são desenvolvidos com continuidade e integração, mas sempre com sistematização. Normalmente, o que vemos nas escolas é que as professoras realizam muitas atividades, mas de forma desarticulada, selecionando-as aleatoriamente. Sistematizar é saber como aquela atividade se insere no processo de aprendizagem do aluno. O que veio antes? O que virá depois? Essa sistematização exige um acompanhamento permanente, o 4º princípio do projeto, a fim de diagnosticar se continuidade, integração e sistematização estão garantindo a qualidade de aprendizagem dos alunos.
É interessante a evolução desse núcleo em Lagoa Santa, porque num primeiro momento era isso, a professora representante devia ser uma professora que estivesse na sala de aula, escolhida pelas suas colegas. Bom, assim funcionou durante 1 ou 2 anos, mas a demanda das outras professoras a essa professora, de orientação, etc., foi ficando tão grande que ela mal tinha tempo de cuidar da sua turma e colaborar com as outras nas atividades delas, né? O que é um sinal muito bom, que significava que a coisa estava funcionando, né? De uma professora formando as suas colegas, desenvolvendo as suas colegas, sendo demandada por seus colegas. A solução que se encontrou no momento é como foi uma característica do projeto, desde o primeiro momento, instalar bibliotecas infantis em todas as escolas. A ideia foi, essa professora fica cuidando da biblioteca, porque aí lhe sobra um pouco mais de tempo para atender as suas colegas. Que foi uma ilusão, porque a biblioteca é o coração do projeto, então ela é muito frequentada pelas crianças, pelas professoras, tem muitas atividades, de modo que não resolveu o problema, elas continuavam. Ou elas prejudicavam o trabalho da biblioteca, né, ou elas prejudicavam a resposta à orientação dos seus colegas. Então, acabamos conseguindo que elas ficassem exclusivamente por conta do núcleo. O projeto de desenvolvimento profissional das professoras em Lagoa Santa, orientado por metas, fundamentado nos princípios de continuidade, integração, sistematização e acompanhamento, construído e realizado em uma permanente interação teoria-prática, tem conseguido um avanço significativo na aprendizagem das crianças e na competência das professoras. Hoje, 97% das crianças finalizam o 3º ano do ensino fundamental alfabetizadas. Então, assim, a clareza foi muito maior, prazer de trabalhar, o prazer de fazer o planejamento de uma semana, já tem uma semana prontinha, podendo mexer em algumas coisas, a gente tem essa flexibilidade. Então, fica melhor, mais fácil e com objetivo. A meta já é o nosso norte, mas até eu conseguir me estabilizar para garantir que aquela meta seja realmente aprendida, aquelas habilidades com os meninos, eu preciso caminhar, porque eu não aprendi isso em lugar nenhum. Então, assim, hoje dá certo, amanhã tá melhor, e a gente vai garantindo isso no dia a dia, o tempo todo trabalhando com as professoras, ela com a gente, porque isso aí não é uma coisa da noite para o dia, é um aprendizado e é uma troca. Sempre tem uma troca. Então, assim, o trabalho ele passou também a ser unido como rede, porque o meu trabalho depende do professor do ano anterior, o meu trabalho vai fomentar o trabalho do professor seguinte, então a gente entrelaça os planejamentos, a gente dá um jeito de trocar as informações e a gente tem os eventos do núcleo que é para troca. Então, hoje, né, o que o núcleo trouxe de melhor para a gente é essa segurança. Por que eu faço? Quando que eu tenho que fazer? E por que eu tenho que fazer? Pegou o gato pelo rabo. Pegou o rato pelo rabo. Pegou o pato pelo rabo.